A fraternidade é um tema mais do que atual, é um tema mais do que necessário para ser tratado, para ser abordado, considerando o cenário atual da humanidade. Realmente é muito importante falarmos no momento presente da fraternidade. É uma palavra que vem do latim fraternitate, onde fraternitate vem de frater, que significa irmão. Fraternidade é, portanto, uma solidariedade entre irmãos. É, portanto, uma união, uma convivência de irmãos dentro de uma grande família. Fraternidade representa uma convivência fraterna entre irmãos com relações harmoniosas entre todas as pessoas, com união, com amor ao próximo e com muita ajuda mútua e também com muita amizade. Fraternidade quer dizer irmandade, onde todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai, filhos de um mesmo espírito, filhos de uma mesma mãe, filhos de uma mesma essência, ou seja, filhos da nossa querida Mater Rhea, da Mater Rhea, da matéria ou da Mãe Terra, que nós carinhosamente também chamamos de Geia ou Terra. Todos nós temos, portanto, a mesma constituição, todos nós, seres humanos, temos os mesmos materiais de composição, todos nós temos a mesma estruturação corpórea, fisiológica e todos nós, portanto, pertencemos a um quarto reino evolutivo, que é o nosso reino, o conhecido reino hominal. O primeiro é o mineral, o segundo o vegetal, o terceiro o animal e o quarto é, portanto, o nosso reino hominal. E por isso todos nós, você que está me ouvindo, você que acompanha a nossa programação, todos nós, todos os brasileiros, todos os habitantes do planeta, todos nós somos irmãos. A fraternidade, na realidade, é um princípio individual que coloca o ser humano dentro deste processo que nós chamamos sociedade, da irmandade. Realmente é um processo amplo, é um processo irrestrito. A fraternidade é, em essência, um princípio geral, um princípio coletivo voltado a cada indivíduo que pertença a essa irmandade. A fraternidade é o princípio que atrás do ati niati niatitate, ou seja, ati niati niatitate, um por todos, todos por um, protege e especifica a própria essência da espécie humana. A fraternidade é o princípio que une o grupo, é o princípio que une a família, é o princípio que une os subgrupos dentro de famílias. É, portanto, um princípio de organização, é um princípio de comando, é um princípio de controle. E atrás da fraternidade nós temos a própria sociedade. A sociedade que é o conjunto dos seres humanos, que vivem organizados dentro de compromissos e dentro de objetivos comuns. Todos que compartilham os mesmos meios, os mesmos costumes e os mesmos objetivos gerais. A fraternidade é, portanto, o princípio que forma, o princípio que agrupa a sociedade em si, o princípio que norteia a sociologia, ou seja, a ciência que se ocupa dos assuntos sociais, especialmente da origem e especialmente do desenvolvimento da sociedade humana em geral e dentro desta e dentro daquela e dentro de cada uma das sociedades em particular. A fraternidade é um princípio muito forte. A fraternidade é o princípio que permite a própria socialização. É o efeito de socializar. É o processo de integrar o indivíduo na própria sociedade, de formar, de se ajustar, de adquirir os hábitos que capacitam a viver dentro de uma mesma sociedade. A socialização é a própria fraternidade aplicada. Então veja que frase importante, a socialização é a fraternidade aplicada. E quanto que na socialização atual nós temos de fraternidade aplicada? Muito pouco. É a fraternidade aplicada na aprendizagem da educação desde a infância até a velhice, até os momentos utérrimos da existência.
A fraternidade é o princípio do socialismo real. É o socialismo como realmente a essência que busca uma sociedade equilibrada, uma sociedade que possa viver de forma fraternal, um socialismo espiritualista, um socialismo democrático, não esse socialismo que já morreu, fajuto, falcatruado, que não mais existe, graças a Deus, e que preconizava a propriedade coletiva dos meios de produção. Isto não é socialismo. Socialismo é muito mais amplo do que simplesmente preconizar a propriedade coletiva dos meios de produção. A fraternidade, ela existe mesmo dentro de todos nós. Mas esta fraternidade está abafada pelo próprio egoísmo, pelo ritmo que nós temos na vida, esse ritmo agitado do dia a dia, pelo individualismo, pela própria condição que cada um tem, onde o próximo é mais um concorrente do que propriamente um frater, do que propriamente um irmão, segundo as leis divinas. Todas as práticas modernas, comerciais, todas as práticas sociais, industriais, elas pedem para que nós possamos trabalhar em grupos, trabalhar com equipes multifuncionais, multidisciplinares, para que a sinergia realmente, que a concentração dos esforços possa reduzir as energias, reduzir os desperdícios e propiciar a otimização dos resultados. Mas todos acham dificuldades, é muito difícil viver assim. Como eu posso me destacar, como eu posso crescer individualmente junto com um trabalho em conjunto, onde estão meus concorrentes? Isso é muito difícil. Isto ocorre exatamente por falta da fraternidade em si. Esta fraternidade que deve ser trabalhada, onde nós somos fraternos realmente em um desastre. Quando acontece um desastre, quando acontece uma catástrofe, aí sim nós somos fraternos. Mas no dia a dia, no processo de concorrência profissional, não somos fraternos. Mas quando existe um desastre, uma catástrofe, realmente nós temos a fraternidade dentro de nós. E essa fraternidade é acordada realmente no momento crítico, no momento trágico, mas a fraternidade que as religiões promovem, que as sociedades, como por exemplo a maçonaria, que é uma sociedade tipicamente fraterna, onde os maçons são irmãos, e também em sociedades espiritualistas e espíritas, realmente a coisa é um pouco mais diferente. A fraternidade a fraternidade deve ser trabalhada por todos nós, independentemente e em conjunto. E a fraternidade permite dar algo a alguém, não porque este algo está sobrando, mas por amor. E é ser altruísta também, não por vaidade, mas pela prática pura da ação altruísta, da ação inegoísta. Então veja que a fraternidade é muito mais ampla, muito mais importante do que ela deixa se transparecer a um primeiro momento. A fraternidade aumenta realmente o valor da filosofia, o valor das religiões, o valor da ética, da moral, o valor da educação em si. O mundo hoje é muito carente de fraternidade. Não existe fraternidade. A fraternidade está apagada, adormecida, esquecida. E como consequência, nós não temos filósofos. Filósofos esses que devem divulgar princípios fraternos pelas suas filosofias. Então as religiões hoje elas são pouco fraternas, elas são muito materialistas, muito individualistas e não são fraternas. Existe a campanha da fraternidade na Igreja Católica, mas ela deixa muito a desejar. Então veja onde as igrejas, onde os templos usam os dízimos para simplesmente expandir os seus domínios, expandir a sua propagação religiosa e não usa esses dízimos realmente para implementar a fraternidade, o aspecto fraternal, para melhorar uma condição social.
Então veja, se nós analisarmos o homem hoje, ele está sofrendo muito. O homem hoje está com fome, está com peste, está sob a influência do domínio, sob a influência da guerra, e realmente a fraternidade não existe. Então as religiões, em sua grande parte, em sua maioria, deixam muito a desejar para todos nós. A fraternidade também, ela não está na educação. Então veja o quanto que os educadores são fraternos, o quanto os educandos são fraternos, muito pouco. Então ela não existe na educação. A nossa socialização é muito deficiente. O jovem não é educado emocionalmente para ser um cidadão feliz, alegre, próspero. Nós não somos educados para sermos vencedores. Nós não somos educados para o homem viver como a mulher e nos ensinar para o homem o que é uma mulher, ensinar para a mulher o que é um homem. Nós somos jogados na vida, sem mais nem menos, e vamos aprender erroneamente, sofrer muito e não vivemos adequadamente. A educação, ela é muito deficitária. Nós não somos educados para sermos prósperos. Nós não somos educados para sermos felizes. Mas aprendemos simplesmente geografia, história, matemática, essas coisas que não servem para nada, a não ser para desenvolver o mental das pessoas. Então nós temos que ser educados para o amor, educados para a felicidade, educados para a prosperidade, educados para a fraternidade. Realmente é isso que nós temos que ser educados. Educados para ser um cidadão perfeito, não é? Então nós temos que viver de acordo com as regras, as origens, os direitos de uma sociedade. Então veja que o nosso jovem, o jovem brasileiro, ele não é educado com fraternidade. Isso faz com que ele adentre em caminhos ruins, em caminhos perdidos, rumando à perdição das drogas, onde as mães passam a ser mães crianças, onde a violência urbana cada vez é mais agressiva, mais violenta, maior, e redundando em prisões cheias. É o que a gente vê. Então, realmente, a gente tem que estudar, a gente tem que vivenciar melhor o aspecto da fraternidade em nosso contexto, em nosso processo evolutivo. A fraternidade não é só universal, não é só individual, perdão, a fraternidade é universal. A fraternidade é o maior objetivo que a teosofia tem, é o maior objetivo que as ordens secretas têm. Porque a teosofia vem de Teo, que é Deus, e Sofia, que é sabedoria, e a própria sabedoria de Deus nos ensina a sermos fraternos. A fraternidade, praticar a fraternidade, é formar uma sociedade de irmãos, é formar uma irmandade universal. Então veja o quanto a ONU representa essa irmandade universal. Muito pouco. Então ela atende mais os direitos das grandes potências do que propriamente da fraternidade em si. Então a humanidade está carente da fraternidade. Nós, através da fraternidade, não podemos de maneira alguma termos distinção de raça, termos distinção de crença, de religião, termos distinção de sexo, de casta, de cor, distinção de condição social, também ter, por exemplo, distinção, por exemplo, de aspectos físicos, morais, sociais, intelectuais. Isso tudo gera preconceito. E preconceito não é conceito, não é algo formatado dentro de uma consciência. Preconceito é um preconceito, é algo não totalmente integralizado dentro de uma consciência maior. Então, preconceito é erro. Nós não podemos ter preconceito algum de nenhuma espécie sobre qualquer coisa que seja, sobre qualquer aplicabilidade que seja. Nós temos sim que ter consciência desta realidade. A fraternidade é a própria prática da verdadeira, da única religião. E a religião nada mais é do que o amor que nos une ao Criador universal. Nós somos a criatura, nós somos objetos da criação, mas o Criador representa Deus. Então, como criatura, nós temos que entrar na consciência do Criador, e quando assim o fizermos, nós vamos entrar dentro da fraternidade.
podemos dizer que a fraternidade é o caminho onde a criatura chega ao Criador, através da fraternidade em si. A fraternidade é aquela que é capaz de fazer um ser humano capaz de amar realmente, profundamente, com muita intensidade, qualquer outro ser irmão, independentemente de cor, independentemente de raça, independentemente do que quer que seja, e sempre dentro de um vínculo de fraternidade. A fraternidade, por exemplo, é importante, porque nos vai dar a aceitabilidade ao nosso irmão em evolução. Vai imprimir dentro de nós o próprio princípio da irmandade, onde realmente nós somos irmãos. Cada um de nós é irmão de outro, onde todos nós somos filhos iguais. Filhos estes feitos à semelhança de único Pai, de único Criador maior, que é o próprio Deus, independentemente de qualquer religião. Todos nós temos dentro de nós, lá no fundo, lá em nossa essência, uma centelha do Espírito Universal. Realmente temos uma mônada, uma unidade de consciência, uma essência, que é o nosso espírito, que é realmente a nossa realidade dentro da humanidade. E humanidade é um nome que deixa transparecer humanidade. Humanidade é uma unidade. Então, é um só ser, é uma só essência, e essa essência nada mais é do que o próprio Melquisedeque. Então, a nossa consciência é uma centelha que vem de Deus, uma centelha única, uma centelha divina, uma chama maior. Por isso, todos nós somos, todos nós pertencemos a uma mesma essência, todos nós somos iguais, numa mesma essência, e todos nós realmente não temos essa diversidade, apesar de existir, onde as diferenças que existem fazem parte apenas dentro da própria experiência, sem afetar a fraternidade, sem afetar a independência de cada um, no contexto de evolução da vida, no contexto de exercício de nossa liberdade e de nosso crescimento no contexto evolutivo. Então veja que todos nós estamos no exercício de nossa evolução. E a essência única, a essência da humanidade, a essência que se manifestou e que se dividiu em múltiplos, gerando a humanidade, é a essência única. Ou seja, cada um de nós é uma mônada, e a mônada é uma essência que se divide em múltiplos pela sua própria vontade, mantendo os mesmos valores da essência da mônada primordial. A fraternidade é, portanto, a raiz. A fraternidade é a raiz, é a origem, é o altruísmo, é a essência da tolerância, é a essência do respeito, é a essência da compreensão, é a essência do amor, é a essência da concórdia humana, e todos nós realmente somos irmãos, e todos nós pertencemos a uma fraternidade universal, como filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, que é a nossa Mater Rhea, Mater Geia ou Mãe Terra. Para nós, esse Pai maior é o planetário da Ronda, é o planetário da Terra, é o espírito que tem como corpo o próprio planeta Terra, e cujo nome na tradição oculta e na tradição iniciática e na própria Bíblia, ele é chamado de Senhor Melquisedeque, ou Senhor das duas faces. Esse é o Senhor maior, este é aquele ser maior, este é aquele que Moisés, Abraão, Davi, Jesus realmente representam sacerdotes, a quem todos eles pagam seus dízimos, como está escrito em Gênesis 14, como também está escrito em Hebreus 5, 6 e 7, e também no Salmo 110. Todos são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. E a ordem aqui significa comando, a ordem significa domínio, a ordem significa poder, a ordem significa respeito, significa hierarquia. Então, esta é a ordem de Melquisedeque, a qual todos nós pertencemos, a qual todos nós estamos filiados. E o grande mistério que nós temos
é o mistério do Senhor Melquisedeque, o mistério do Senhor Rei do Mundo, a qual todos nós reverenciamos e a qual todos nós respeitamos dentro de um contexto evolutivo.